um retorno para vocês, né? Somente uma contribuição eu recebi sobre aquela proposta do diagnóstico que a gente fez, sabe? As recomendações do diagnóstico urbano. Aquele texto foi encaminhado via Luiz Jean Tomassi para a Casa dos Engenheiros, né? Ele representa a Casa dos Engenheiros no grupo focal. Então, a gente sempre fala por ele com a Casa dos Engenheiros. Encaminhei também para todas as pessoas da prefeitura, Fernando Passos, a Cibele, que é arquiteta, o Xavier, que é o diretor, né, é engenheiro, o Henry, que é da Conderp, Eduardo, que é da Conderp, e o menino da Saep, eu acho que chama-se Henrique, se não me engano. E você percebe que as pessoas leem, porque fica aquele risquinho azul, mas também ninguém respondeu. Então, Alexandre, eu gostaria de ver com você se você pode apresentar as suas observações e as suas propostas, né? Porque aqui a gente não consegue abrir naquele amarelinho. O que você acha? Oi, Amélia, tá dando para ouvir? Tá, sim, tá ok. Tá, vou ligar a câmera aqui também. Bom, pessoal, vocês estão com o texto com vocês? Têm acesso a eles, alguma coisa assim, para vocês poderem acompanhar? Sim. Ok, então vamos lá. Certo. Bom, eu fiz a grande maioria dos meus apontamentos no texto, são algumas coisas que podem gerar ou erro de interpretação, ou alguma interpretação equivocada. Então, eu vou em ordem do começo para o fim. A primeira parte é em relação à inclusão socioespacial. Eu acho que o texto está muito bem escrito. Na parte de revisar as áreas especiais de interesse social, é o penúltimo item, das zonas periféricas, uma vez que há concentração de terrenos ociosos, mas urbanos em bairros já estruturados. A única coisa que eu tiraria aí são os bairros estruturados, porque quando a gente fala bairro, parece que o centro não pode ser um lugar de interesse social, sendo que várias cidades hoje tendem a incentivar a ocupação de centro com interesse social. Pode não ser uma coisa que o grupo queira também, é só para ficar atento ao que está dizendo o texto. Alexandre, como alguns de nós aqui, a gente não tem essa formação urbanística, né? O que quer dizer essa sigla que vai no texto? AE-IS. O que é uma área de interesse especial? O que significa isso? Olha, as cidades, cada uma usa um tipo de sigla, mas essa daí é a área de interesse social. São áreas que têm incentivo e permissão para construir habitação popular, especificamente habitação popular. O que tem também por trás disso, que é muito confuso quando se trata de interesse social? Todo mundo pensa que é implantação de novas áreas, então aquele conjunto de 300 casas. Não é só isso. Quando a gente fala dessa forma, por exemplo, vamos supor que uma pessoa herdou um terreno no Santa Teresa, um bairro nobre da cidade, mas ela não tem dinheiro para construir. Ela tem dinheiro para construir uma casa de interesse social, não tem dinheiro para construir uma casa do padrão que exige o bairro. Porque interesse social permite menos ventilação, permite cômodos menores, permite uma metragem menor de residência. Então, de certa forma, ele é um grande limitador urbano, de alguma forma. Normalmente, ela é incentivada em pontos que deveria ser incentivada em pontos que já têm infraestrutura, como o Maurício mostrou várias vezes para a gente na apresentação, né?
Então, a área de interesse social seriam áreas para se construir ou casas populares ou prédios populares, ou seja, para uma população de baixa renda, é isso? Exato, exato. E aí aqui, como ele fala bairros já estruturados, ele está eliminando toda a região de centro, né? Ele está deixando sempre bairro mesmo. Sendo que pode, porventura, alguém querer investir no centro como habitação social. Porque a frase, gente, está assim, olha, revisar as áreas especiais de interesse social das zonas periféricas, porque o plano diretor hoje vigente, as áreas de interesse social onde serão instalados os bairros de baixa renda, estão estabelecidas no plano diretor nas zonas periféricas. Então, ele fala que é para revisar essa instalação, né, das zonas periféricas, uma vez que há uma concentração de terrenos ociosos, vazios urbanos, em bairros já estruturados. E aí, o que o Alexandre está propondo é que a gente tire em bairros, porque pode ser também no centro. Acho que vazios urbanos já estruturados tira a margem de interpretação aí do que é. Nos terrenos vazios já estruturados, é isso? Uhum. Bom, aí entra vocês, o que vocês acham? O fato de estar falando em zonas periféricas já não subentende que bairros, não sei se eu entendi direito. Ó, eu vou dar uma explicação de leiga. É assim, olha, Mauro, o que é a zona periférica? É quando você pega o perímetro urbano da cidade, a zona periférica é aqueles terrenos que estão lá quase que encostando no perímetro. Por que que, em geral, os municípios fazem bairros populares nessas zonas periféricas, que são distantes, desestruturados? Porque os terrenos são mais baratos. Entendi. Basicamente por isso. E aí provoca todo um problema social, porque naquele bairro acaba ficando sem acesso. Muitas vezes, alguns municípios não têm nem asfalto, sabe? Mas, em geral, você bota asfalto, iluminação, mas não tem escola, não tem praça, não tem comércio, ela fica distante, né? Então, eu entendo que o periférico que está aí é mais ou menos isso. É isso, Alexandre? Você que é urbanista? É isso, e eu acho que, na verdade, eles pedem para revisar essas áreas em zonas periféricas, justamente porque o plano ainda contempla só zonas periféricas. O ideal seria utilizar esses vazios urbanos mais próximos aos centros e bairros estruturados. A única coisa é que realmente ele deixa bairro, parece que o centro não pode ser caracterizado como interesse social. Mas é justamente isso que a Amélia explicou. Historicamente, também, a ocupação na periferia tem a ver com ter que levar infraestrutura, normalmente tem a ver com alguém que está no poder, enfim, filme Cidade de Deus, se a gente acompanha, é bem isso, tem que levar ônibus porque não existia, tem que levar toda a infraestrutura, né? Eu concordo, eu acho que está certo, então. Tá. Então, a gente tira bairro e coloca locais, em locais já estruturados. Não está falando que é bairro que é centro, é isso, Alexandre? Porque ele já fala como concentração de terrenos ociosos e vazios urbanos, já em locais, pode ser, em locais. Ou regiões, tanto faz, eu acho. Então, em regiões. Ok. Qual que é o próximo, Alexandre? Aí o ponto que eu toco, que eu falei semana passada já, é o ponto da estação rodoviária, que eu acho que o projeto proposto pelo Mauro é um projeto bem interessante, mas a questão de jogar, e aí eu acho que somente a recomendação de já colocar onde provavelmente deveria ser inserida a rodoviária, que eu acho que a gente pode estar entrando num como
que não é o interesse desse texto, um pouco, como é que eu posso dizer, delicado. Então, eu acho que eu tiraria todos os pontos de onde seria feita essa rodoviária. Porque pode ser que a gente chegue num ponto, por exemplo, que é super perto do existente, mas de mais fácil acesso. Vamos dizer que fosse ali perto da Simonetti Veículos, vamos dizer que seja perto daquele cruzamento do Vila Verde, enfim, tem outras áreas da cidade mais dentro que é mais interessante. O que eu vejo hoje, do ponto de vista urbano, muitas cidades, até Campinas, que se a gente pegar Campinas, uma rodoviária de 10 anos atrás, que se estudou muito jogar ela para fora da cidade, ela não foi jogada justamente porque o quanto a cidade demandaria internamente para redistribuir todas essas pessoas que chegam na rodoviária é muita coisa. Não tem infraestrutura de transporte interno viável. Então, é interessante para os munícipes que ela esteja o mais inserida dentro da cidade possível, né? Por isso, eu tiraria só a ideia dos lugares. Então, o que você está sugerindo avaliar um novo espaço para a instalação da futura estação rodoviária permanece. E aí, considerar... Olha, na verdade, na proposta que eu coloco, primeiro, fazer uma avaliação se a rodoviária de hoje não atende a demanda e por quanto tempo, quantos usuários ela atende hoje, o limite que ela atenderia. Então, fazer um levantamento aprofundado da própria rodoviária. Para daí a gente entender que dimensão ela tem que ter, qual bairro tem que ir. Eu acho que isso entra quase naquele qualitativo de edifícios urbanos que a gente colocou, né? Então, aí é o como, né? Então, é o como. Por isso que eu coloco, eu acho que primeiro é avaliar a prefeitura, a rodoviária, para ver se ela tem necessidade de sair, porque é um investimento altíssimo, que tudo bem ver uma contrapartida super interessante, mas a gente não sabe se é necessário. Do que eu me lembro, que faz muito tempo que eu não pego ônibus ali, do que eu me lembro, ela usa 3 plataformas de 5 ou 6. Ela não chega a usar a rodoviária como um todo. Então, assim, a ideia é interessante, mas eu acho que precisa ser aprofundada essa questão da rodoviária em si. Eu concordo com o Alexandre. Eu acho que o fato de colocar os locais ali possíveis foi uma sugestão que eu dei no meu texto, né? Mas é aquela história que a gente já discutiu a semana passada, é o como, né, fazer. E não é o momento de falar onde que vai fazer, não é o momento de falar como é que vai ser feito esse projeto, né? Então, acho que seria interessante que a ideia permanecesse, mas que isso fosse avaliado com critério, né? A rodoviária hoje, como eu escrevi no texto, ela tem perfeitas condições de atender essa demanda atual para os próximos 10 anos, com certeza. Uhum. Mas, como a cidade tem projetos turísticos, né, seria interessante que isso entrasse na pauta nos próximos 20 anos, vamos dizer assim. Sim, eu acho que se a gente colocar no texto como uma condicionante, estudar um novo ponto para a instalação da estação rodoviária, caso o projeto de FEPASA e calçadão sejam efetivados, vá para frente, acho que condicionar a mudança dela a esse fato é uma coisa que pode ser interessante. Até podia colocar mais próximo esse trecho aí, mais próximo do tema da estação rodoviária, né? Porque ele pula 2 assuntos aí. Aliás, tem que redefinir o uso, depois fala revitalizar a orla. Então, trocar a ordem aí, inclusive, do revitalizar a orla, passar depois do avaliar o novo espaço. Sim, faz sentido. Então, ficaria estação rodoviária, implantar um centro, tal, em seguida, avaliar um novo espaço para instalação da futura estação rodoviária, caso o
item, caso o centro comercial seja implantado, e depois, logo abaixo, redefinir o uso do espaço e depois revitalizar a orla, é isso? Talvez, Amélia, achei que seja interessante colocar essa ideia do Alexandre antes do tema da rodoviária. Primeiro estuda a viabilidade de se mudar a rodoviária, né, e depois sugere a implantação do centro cultural, né, turístico, etc, etc. Ok. Eu Né, mudo aqui. faz sentido, né? Ok. Aí, Alexandre, tem mais. Aqui tinha mais amarelinhos. Já resolveu? Tem, calma aí, eu vou passar para... Ah, ali eu acho que eu acabei falando tudo meio junto. Tinha mais pontos, mas eu falei tudo misturado. Aí tem lá em mobilidade urbana, página 4. O antepenúltimo item, criar campanhas educativas para a utilização da bicicleta como meio de transporte e a prática da caminhada nas áreas centrais quando morador das áreas centrais. Eu só retiraria esse quando morador das áreas centrais, acho que a gente tem que incentivar a cidade como um todo. Acho que aí fica parecendo que a gente restringe a eles essa opção de caminhar e usar bicicleta. Eu concordo, tá até meio sem sentido esse negócio aí, essa frase como está colocada. Então, como é que a gente fica? E a prática da caminhada no cotidiano da... Acho que assim como fala o texto anterior da FGMF, como usar a bicicleta como meio de transporte, a prática da caminhada como transporte ativo, ou da bicicleta e prática da caminhada como meio de transporte. Tá. Pode colocar em todas as regiões da cidade. Tá. Então, ficou assim, olha, criar campanhas educativas para a utilização da bicicleta e da caminhada como meio de transporte ativo. É isso? Acho que sim. Beleza. Fechou. O que mais? Os amarelinhos. Aí, ainda em mobilidade, o último item, que é a duplicação da rodovia entre São José e Casa Branca, bem como a pavimentação da rodovia. Eu acho que isso não é um problema de mobilidade urbana, quando se trata de urbano, isso é um problema de acessibilidade, né? Eu não sei se, como eu disse, são detalhes, pode ser que não precise retirar daí, mas é que eu não vejo como um problema interno da cidade, entendeu? Ele é um acesso. Eu acho que isso daqui em algum momento ele vai entrar, porque quando a gente for falar em setores econômicos, por exemplo, um diferencial para você captar negócios para a cidade é a logística. E aí, essa duplicação é importante por conta dessa logística para as indústrias, porque o distrito industrial está naquela região, né? Perfeito, perfeito. A única coisa é que quando a gente trata de mobilidade urbana, ou qualquer coisa que a gente está falando de urbano, a gente está falando do perímetro urbano e urbanizado, que a gente falou várias vezes semana passada, né? Nesse caso é fora do perímetro urbano, por isso que eu disse é mais um acesso à cidade do que uma mobilidade urbana, mas eu não vejo problema em deixar para ficar indicado em algum lugar, porque a gente nem tem um item aqui, né, específico. Possibilidade, né? Tá bom, eu boto essa observação do tipo assim, alguma coisa de desenvolvimento econômico. Quando a gente for fazer a redação final, a gente põe nessa questão do desenvolvimento econômico. Acho que se você quiser destrinchar esse item, porque na verdade tem duas coisas, né, que é a duplicação rodovia entre São José e Casa Branca, bem com pavimentação, separar em dois itens, após mobilidade urbana, colocar acessos urbanos. E aí são dois acessos importantes a serem requalificados. Ok. Fechou. Então, eu divido. Boto um título, né? Acessos urbanos. A duplicação da 350, São José Casa Branca, e o outro, a pavimentação da rodovia
SP-211, São José de Vinolândia. Exato. Tá? Fechou. Do que eu tinha para falar eram esses pontos só. Eu levantei com a Renata, gente, a questão de árvores, né? A Renata que trabalha no meio ambiente. O que ela falou, assim, que a prefeitura não tem um levantamento da necessidade de um número de árvores que são necessárias, que ela tem um estudo que foi feito do centro urbanizado ali. E nesse estudo, foi um aluno dela que desenvolveu, eram 1.300 árvores que faltavam, né? Mas que não tem esse, tem um nome específico esse trabalho, né? Como é que chama, Alexandre? O plano arbóreo da cidade, não? Eu acho que é o outro nome, eu esqueci. Quando você... É o inventário. Oi? Amélia, é o inventário das árvores do município. Nós realizamos o inventário do centro da cidade, são 1.689 árvores que faltam nas ruas centrais. Esse inventário do centro já foi feito, e no bairro Vila Verde, Colina São José, que foi feito com a ajuda da escola Zélia Maria Zanetti. Agora, nos outros bairros, nós não conseguimos fazer o inventário. O plano de arborização nós estamos fazendo em parceria com a escola Dr. João Gabriel Ribeiro. Não está pronto, está em desenvolvimento, tá? A nossa preocupação é a seguinte: com a lei do habite, todas as construções novas, os loteamentos, as casas, elas são obrigadas a plantar uma árvore. Então, as construções antigas, os bairros mais antigos, apresentam maior deficiência no número de arborização. Então, Renata, o que faz primeiro? Primeiro faz um inventário da demanda de árvores. Isso. Faz Primeiro faz esse inventário. Eu não estou ouvindo. Vocês acham que a gente deve colocar aqui essa questão, elaborar o inventário, nem sei como é que chama isso, Renata, como é que escreve isso aí? Que o município precisa ter um inventário de todas as áreas do perímetro urbano e um plano de arborização. Eu queria palpitar isso daí. Vocês colocaram no grupo aquele trabalho de arborização da cidade de Socorro, é isso? De uma cidade? Vocês viram aquilo, que bacana? É de Hortolândia, Lu. Eu achei muito legal, ele é muito bem elaborado, e eu até fiquei pensando se a gente fosse fazer um negócio assim, para copiar e pedir para eles para copiar e colar. Mas eu acho assim, Renata, eu acho muito difícil fazer um inventário. Eu não sei se eu tô louca, eu acho difícil. Por que a gente não parte assim, vamos partir de agora, o que daqui para frente, e elaborar daqui para frente o que deve ser feito? Porque ali falou bastante sobre plantar em manilha. O povo aqui em Rio Pardo tem essa mania, eles enfiam a árvore dentro da manilha, como se a raiz da árvore fosse lá para o fundo e não estragasse a calçada. Então, eu acho assim, a gente pode partir de agora, ao invés de fazer um levantamento do que existe, fazer não sei como é que seria, um plano para o futuro, do que a gente quer. Não sei. Esse inventário, Luciana, são das árvores que faltam, as espécies que nós já temos plantadas.
Então, nós fomos a campo, fotografamos as fachadas onde falta arborização e onde elas estão inadequadas. Eu entendi. Concordo. Então, você já tem mais ou menos isso. Do centro, sim. Até a rua Campos Salles, até próximo à rodoviária, até próximo à entrada, o bairro Vila Pereira. Nós temos os nomes das ruas, todas nós fomos à noite fotografando, eu e essa aluna, e vendo as construções que fizeram, as lojas novas que mudaram suas fachadas e não possuem árvores, os comércios, todos. Eu achei bacana o trabalho que mostrou, além de, a gente podia fazer isso aí, essa sensibilização das pessoas, mostrou as vantagens de ter árvore, que todo mundo já sabe, né? Que diminui a temperatura, etc. e tal, e sugere algumas árvores que não fazem tanta sujeira e tudo mais para as pessoas, né, começarem a animar de plantar na porta de casa, isso eu pensei. Mas com sugestão, porque eu te falo assim, ó, tem uma rua que eu fui aqui, que um dos caras, dos moradores da rua, ele tá plantando, tipo assim, numa ele planta um pessegueiro, na outra frente da outra casa ele pede para a pessoa plantar uma amora, resulta uma quitanda, e não é legal, né? Não sei. Fica bom para cada um ter um pouquinho para comer uma vez por ano, mas não é legal. O que nós temos feito é orientar as pessoas quais são as árvores que são adequadas. Nós até temos um folheto que foi preparado, precisa ser impresso para entregar para a população, orientando quais são as árvores adequadas de calçada. E no viveiro municipal, o que nós temos feito? Tentado plantar as mudas de calçada, até para mostrar para a população, aqueles que não têm condições, na hora que procura a secretaria, para plantar a sua árvore, para poder pegar seu habite, às vezes nós até doamos essa muda e explicamos para eles a importância. Toda vez que procurado pela secretaria, nós tentamos estar orientando essas pessoas. Claro que falta muita sensibilização, falta pessoas no departamento de meio ambiente, porque acaba sendo a Renata sozinha ali dentro, junto com o Luiz Roberto, secretário, mas nós estamos tentando, estamos neste caminho. Eu posso colocar alguma coisa? A CPFL tem um manual indicando todas as orientações como plantar a árvore na parte que tem. Estão me ouvindo? Não? Tá, né? Colocar na parte onde tem fiação, onde não tem, dá todas as indicações e aconselha todos os tipos de árvore. Eu posso te passar esse tipo de coisa, Renato, eu tenho esse material. E outra coisa, colocar a área central, nós já tentamos alguma vez trabalhar com isso, existe muita resistência do comerciante, porque bloqueia a fachada dele, né? Tira a visão da fachada. Então ninguém quer plantar árvore no centro. Esse é um problema que precisa ser colocado para o pessoal, tentar convencer esse pessoal, porque eles não querem colocar árvore no centro, ninguém quer. Porque tira a visão da fachada. Isso é uma coisa que precisa ser resolvida. A gente aqui, Renata, o município de Rio Pardo tem uma lei que obriga a pessoa a ter uma árvore na frente da casa dela, e se ela não plantar, ela é multada? Ela não recebe o habite, a lei do habite, está dentro da lei do habite. Então, quando a pessoa ela procura pelo habite no departamento de obras, é feito um requerimento na Secretaria da Agricultura, e um técnico da agricultura, muitas vezes acabou até eu mesmo indo, Paulão, nós vamos e
realmente fotografamos e vemos se aquela árvore é adequada, se está plantada da forma correta, se a medida da calçada está adequada, porque às vezes plantam e o buraco fica muito pequeno. Então, nós fazemos esse acompanhamento. Todas as casas que são construídas, os bairros novos, as áreas novas do município, nós temos esse acompanhamento, nós temos o registro da árvore, da muda que foi plantada. Ô, Renata, e existe fiscalização, porque pelo que você está falando, olha, faltam 1.300 árvores. Existe a lei que obriga o cara, mesmo assim, só no centro faltam 1.300. Qual que é o problema aí? Nós não temos um fiscal ambiental. O problema é que o município não possui um fiscal ambiental. Entendi. É urgente para o município um fiscal ambiental. A prefeitura precisa ter um fiscal ambiental. Gente, o que vocês acham da gente colocar abaixo da frase elaborar o inventário arbóreo das áreas do perímetro urbano e respectivo plano arbóreo, implantar um programa de revitalização e arborização e estruturar o setor de meio ambiente para garantir a lei tal, ou sei lá como é que chama isso? Além do plano de arborização, nós temos também que pensar o município, inclusive o plano está pronto e não foi apresentado ainda na Câmara. Nós temos um plano de controle e qualidade do ar. Oi, posso falar? Acho que, nesse sentido, a proposta que a Amélia já havia colocado responde a questão, né? Porque, no fundo, o que a gente está discutindo agora é como fazer prevalecer que o como a gente não tem como colocar em prática nesse momento. Acho que, como encaminhamento, acho que todos concordamos no momento, todo mundo que colocou as colocações aqui. Ok. E aí, por exemplo, então ficaria, olha, elaborar o inventário arbóreo das áreas do perímetro urbano e respectivo plano arbóreo. Implantar, aí quando fala disso, eu acho que você podia deixar para depois, implantar a estrutura administrativa para garantir a implantação. Daí a gente está discutindo uma estrutura hoje que é o como, vocês não acham? Pode. Garantir, o que vocês acham disso? Assim, olha, garantir a estrutura administrativa para implantar e manter o plano arbóreo. Pode ser? Acho que sim, Amélia. Olha, o Mauro está propondo aqui, falou o seguinte, olha, cadê? Deixa eu subir aqui. Para as propostas no meio ambiente no urbano, o ideal seria incluir um inventário. Ai, fugiu, peraí. O inventário de arborização das margens dos córregos e do Rio Pardo, verificando as deficiências e vazios, propondo plantio e recuperação dos locais onde houver necessidade. Aqui tem um lugar, até eu ia perguntar isso para vocês, porque que fala do plano diretor. Aqui, ó, a segunda linha da proposta do meio ambiente, gente, fala assim, ó, implantar o sistema integrado de parques previsto no plano diretor. Vocês chegaram a ver isso no nosso plano diretor? Porque o que eu tenho a impressão é que o que a equipe do Lourenço propôs de parques
exatamente o que está no plano diretor, que é isso que o Mauro está falando. Arborização das margens dos córregos, porque eu entendi desse parque que está sendo proposto, é algo mais ou menos assim, no Rio, a mata ciliar, depois da mata ciliar, um parque, e neste parque, espaços para bicicleta, caminhada, em algum lugar, aqueles aparelhos, de pegador para criança, tal, e isso circulando todas as áreas de rios da cidade. Eu tenho a impressão que é isso que está no plano diretor, que eu entendo, né? Eu entendi que coincidiu a proposta da equipe técnica. O que não aconteceu foi a implantação desse parque quando esse plano diretor foi aprovado. Ele foi aprovado, eu acho que em 2006. Olha lá, o Thales está falando aqui. Então, Thales, cadê o Thales? Thales, seja muito bem-vindo ao representante da prefeitura. Cadê você, Thales? Thales, você quer falar? Ele não está escutando. Ele está escrevendo aqui, ó. O sistema de parque seria aproveitando as APPs. Não sei, ele está sem microfone. Que pena. Então, isso que vocês estão falando, quem falou, não sei quem foi, falou, a gente, não, o Mauro, que escreveu aqui, da gente fazer esse trabalho, de fazer o inventário da arborização das margens do córrego, está aqui, o sistema integrado de parques previsto no plano diretor. Na medida em que você implanta o parque, na minha compreensão, está embutido essa arborização das margens do córrego, os lugares que estão faltando árvore, plantar, cuidar, manter, e recuperar os locais onde houver necessidade. Mauro, você quer que coloque aqui ou fica do jeito que está? Implementar o sistema integrado de parques previsto no plano diretor. Não, para mim tudo bem, Amélia. Eu só não tive acesso a esse detalhe do plano diretor, então por isso eu estou falando, como o assunto está sendo discutido aí nas áreas urbanas, né? Eu achei interessante falar dessas áreas das matas ciliares. Eu vi alguns projetos assim acontecendo aqui em São José com muito sucesso, mas também vejo que tem muito vazio por aí. E daí, gente, lá no diagnóstico urbano tem um mapa muito bacana, que foi o mapa que eu mais gostei. Tem as linhas verdes desses parques, né? Para mim, o símbolo do diagnóstico urbano é aquilo ali, que é a recuperação da cidade, a beleza da cidade. Já pensou no Bardo, com todos aqueles parques à volta, né? Ia ficar uma cidade muito especial. Nós temos que lutar por isso. Amélia, eu acho que complementa um pouco o que o Mauro está falando e detalhezinho de modo como está escrito só. O primeiro item de meio ambiente é criar rede de áreas verdes utilizando as áreas preservadas de várzea. Se a gente for criar verde só onde está preservado, acho que a gente não vai criar essa área verde. Acho que é preservadas e recuperáveis, passíveis de recuperação, porque tem lugar que acho que está construído tão próximo que não vai ser possível. Mas todos que forem passíveis de recuperação, acho que deve estar nessa rede de áreas verdes. Ok. Escrevi aqui, utilizando as áreas preservadas e recuperáveis de várzeas. Isso. E aí o outro, implementar o sistema integrado de parques previsto no plano diretor. Correto. Eu não sei como está no plano diretor, mas pelo que o Thales falou ali, é praticamente isso daí. Acho que tá legal. Perfeito. Ok. Thales, você que está chegando agora, né?
e trabalha no setor da engenharia. Você tem alguma observação a fazer, alguma sugestão, alguma crítica, alguma visão que a gente teve aqui que você acha que está incorreta ou está faltando alguma coisa? Aí você escreve para a gente, eu leio aqui, ou todo mundo, eu acho que acessa aqui e lê também. Ô, Amélia, Oi. dentro da urbanização da Orla do Rio Pardo, eu gostaria de propor, mas quero ver se o Mauro e o Alexandre, que tem mais conhecimento na parte urbanística, estaria de acordo. O viaduto da FEPASA é um viaduto que foi feito lá, colocado os trilhos, e não tem guarda-corpo, não tem nada, e é muito mal aproveitado. Então, a minha proposta, se vocês estiverem de acordo, dentro da urbanização do Rio Pardo, seria transformar o viaduto FEPASA em uma ponte turística com implantação de um tabuleiro para tráfego leve, bicicleta, pessoas. E esse viaduto, se colocando guarda-corpo direitinho, é um viaduto feito na década de 30 para a ferrovia, ele é muito resistente, nunca teve nenhuma enchente que sequer abalou essa obra. Então, eu acho que com um custo muito baixo daria para fazer um tabuleiro naquele viaduto para tráfego leve e transformar aquilo num viaduto turístico, pintar, fazer uma pintura multicolorida e, na sequência dele, fazer uma estradinha turística para bicicleta. Eu não sei se vocês estariam de acordo com uma proposta a proposta seria elaborar estudo para a transformação do viaduto FEPASA em uma ponte turística, com implantação de um tabuleiro para tráfego leve. O que vocês achariam disso? Mário Edson, o viaduto da FEPASA que você fala é o pontilhão atrás da Nestlé? É o pontilhão. Olha, eu não conheço ponte mais turística na região que aquela. Todo mundo vem tirar foto naquele lugar. Eu não sei se a transformação, a pintura, uma possível recuperação, na verdade, é destruir uma memória dessa coisa antiga. Eu acho que isso precisa ser bem estudado. É uma questão a ser levantada, mas tenho dúvida desse como. Alexandre, na verdade é o seguinte, eu costumo passar ali de moto, de bicicleta ou a pé, eu não tenho medo não. Mas muitas pessoas têm medo de andar naquele viaduto porque pode cair, pode machucar o pé, não tem guarda-corpo, é perigoso. Então eu acredito que até no ponto de vista de segurança, aquilo tem que ser melhorado. Agora, eu estou colocando uma proposta aqui de um estudo, agora vocês que sabem. Eu acho que o Mário Edson quer uma revitalização, mas sem que perca as características, é isso, né? Porque realmente o que o Alexandre falou é real, é um local que a gente quer preservar. Boa noite, pessoal. Eu consegui ligar meu microfone aqui, tá? Ali na ponte da FEPASA tem um projeto para uma avenida que ela vai passar por trás da Nestlé e ligar ali no caminho que vai para o 18. Então, aquela área ela já vai ter uma transformação urbana em pouco tempo, vamos dizer, no final desse ano, início do ano que vem. Não foi privilegiada a ponte, mas eu creio que a visão para aquela área está crescendo. E eu acho que é inevitável criar uma área turística para aquele ponto. Como todo mundo falou, é um ponto importantíssimo, São José, muito bonito, uma vista maravilhosa do Rio Pardo, e a ponte em si é uma obra de arte, né? Agora, sim, a visão daquela área está aumentando. Hoje, você passar lá, você vê pessoal caminhando, porque antigamente não tinha, por ser estrada de terra. A ideia de privilegiar, eu creio que seria ótimo, mas eu acho que entraria na parte de turismo, né?
O que vocês acham da gente escrever mais ou menos assim, olha, elaborar estudos sobre o viaduto Cepasa para melhor utilização em atividades de lazer e turismo, mas preservando o valor histórico. Eu acho perfeito. Eu estou de acordo também, Amélia. Ok, De acordo. então a gente inclui. Eu queria lembrar aquela reunião, webinar que a gente teve com o Caio, de São Paulo, sobre o brand design, né? Brand cities. Que, às vezes, não adianta a gente querer forçar uma coisa na cidade, assim, a coisa acontece de maneira muito espontânea. Por isso que eu estou sendo cauteloso em relação à ponte da FEPASA, não é por ser teimoso e tal, mas eu acho que acontece muito, até pela característica um pouco afastada e reclusa, da pessoa estar muito perto da cidade e se sentir fora da cidade. E o receio é muito quando a gente fala, vamos forçar turismo, vamos forçar turismo, vamos forçar... O turismo acaba. Porque acaba com aquelas características que realmente atraem as pessoas. A Lu provavelmente sabe disso muito mais que eu. Mas só para a gente tomar cuidado com essas, como eu posso dizer, são vontades, né? A gente tem muita vontade de requalificar, de fazer e ficar melhor, mas que às vezes pode tirar a verdadeira vocação daquele espaço. Só Acaba para a gente descaracterizando, né, Thales? Exatamente. Isso. Na verdade, a ideia é igual eu falei, para mim aquela ponte é uma obra de arte, tá? Aquela uma ponte que, se eu não me engano, acho que ela veio da França, toda a estrutura dela para ser montada aqui. Então, é uma ponte maravilhosa. É claro que ela, se for ter um trânsito em cima dela ali, ela não atende às normas de segurança, né? Ela não tem um guarda-corpo, ela é vazada. Então, aí teria que ver como utilizar aquela ponte, né? Eu acho que de uma forma histórica, igual a Amélia falou, que ela inicia no ambiente de forma turística. Tá? Eu acho que ali, por exemplo, daria muito bem da ponte ser quase um mirante. Você entra no rio por ela, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é essa a ideia, né? Eu vou fazer uma sugestão, então, mas não para. Pode ser incluído, inclusive, isso aí no plano, mas eu vou colocar o Contour para trabalhar, para pensar soluções para isso. Da gente conseguir fazer uma melhor passagem de pedestres, eu não ia privilegiar carro de modo algum, só pedestre. E o ciclista não tem problema, mas nisso que o Mairodes falou da segurança é um pouquinho assim que teve. Eu levei um grupo de turistas outro dia, teve uma moça que teve vertigem de passar lá, mas eu vou colocar o Contour para pensar uma solução para ajudar nisso aí. Olha, gente, eu estou mandando para o grupo nosso, o grupo focal, o vídeo do Caio Esteves, que o Alexandre acabou de falar, né? Que foi uma live muito legal, teve gente até do Nordeste assistindo, achei até engraçado isso, que é uma forma de você olhar o município, desenvolver uma marca para o município e vender aquela marca do município para negócios, para visibilidade, para captação de recursos, enfim. E eu não sei se todos vocês assistiram, mas vale a pena ver. Então, eu estou colocando lá no nosso grupo agora, tá? Para quem quiser ver. É o que hoje tem de mais atual na discussão sobre a marca das cidades. Bom, mais alguma observação? Podemos encerrar, Urbano? Eu acho que sim, Amélia. Perfeito.
Ok. Só Anélia, complementando o que só você disse do mais atual, do que o Caio fala lá, é interessante que ele fala como a cidade se torna forte, uma marca forte, quando ela pensa ela dentro dela e não para os outros, né? Os outros é uma atração consequente de uma cidade muito bem estruturada e com uma boa vida. Por isso que vem, né, todo o trabalho como você fala, principalmente em turismo, né, todo o trabalho com a população. Se a população não acreditar que ela pode ter uma atividade econômica chamada turismo, o turismo não acontece. Oswaldo, querendo falar? Eu li hoje as propostas de vocês, né? Eu vi que indica muitos projetos, tal, né? E aí depois do projeto você tem que ter verba também para regularizar, para realizar isso, né? Qual o caminho das pedras aí para a gente fazer esse projeto, os projetos, e depois também conseguir verba para realização, porque sem verba nada se realiza, né? Quem que vai ficar encarregado dos projetos? A prefeitura mesmo tem estrutura para isso? Não tem? Então, olha, é assim, da minha experiência, da minha vivência, eu vou te dizer como que a gente tem feito e como vê acontecer nos outros municípios. Por exemplo, esse projeto dos parques lineares aí, tá? Você precisa ter o projeto executado, o projeto civil, o projeto arbóreo, tudo isso tem que estar feito e quantificado. Aí, quem faz esse projeto? Ou a equipe da prefeitura faz, ou a prefeitura, é sempre a prefeitura, contrata uma equipe, um escritório para fazer esse projeto. Onde que ela vai arrumar dinheiro para isso? Ou ela pode tirar de recurso próprio, ou ela pode captar esse recurso junto a alguma instituição ambiental que valoriza o meio ambiente, numa emenda parlamentar ou num edital estadual, federal. Feito o projeto, aí a implantação, né? Então, você vai pegar aquele projeto e, de novo, vai atrás desse dinheiro, desse recurso, que pode ser interno, se o município tiver grana, tiver rico, ou ele vai buscar de novo nas emendas parlamentares ou no governo do estado ou no governo federal. Aqui em São João, a nossa experiência foi assim, a gente montou um núcleo dentro da agência de desenvolvimento, ela tinha um contrato de prestação de serviços para a prefeitura. A gente chamava-se Grupo de Captação de Recursos. Eram 2 sêniores e 2 auxiliares. Eram 4 pessoas que passavam o tempo todo buscando editais. Só que o projeto civil, ele já tem que estar pronto. Então, o edital saiu, normalmente ele sai hoje e ele fecha daqui 4 dias. Então, esse técnico, ele tem que ter a habilidade e a motivação para escrever o projeto, colocar todos os valores daquele projeto civil, o que for, anexado, e cadastrar isso sempre num sistema da prefeitura. Por isso que você precisa sempre trabalhar em parceria com o poder público. Cadastrou, aí entra o papel do prefeito. O que é o papel do prefeito? É fazer o lobby político. Então, vamos supor, foi na Secretaria do Meio Ambiente do Estado, ir lá, falar com o governador, falar com o secretário, pegar o deputado que é daquele partido, fazer esse tipo de coisa. Esse dinheiro liberado, ele vem para o cofre da prefeitura. E aí a equipe de engenharia licita, contrata. E aí a população, no caso, a Agência de Desenvolvimento de Rio Pardo, acompanha a execução. Então, isso vai depender muito, gente, da agilidade do prefeito que vier para vocês, da vontade dele, do compromisso dele com essas propostas, né? E
e da vontade política mesmo de fazer e de trazer esse recurso. E pode ser que ele tenha essa equipe dentro da prefeitura ou fora da prefeitura. Hoje existe no Brasil inteiro consultoria só de captação de recursos. Aqui, só para você ter um exemplo, na agência de desenvolvimento, com essas 4 pessoas, em 2 anos a gente captou 12 milhões de reais. 3 milhões foi para árvores, foram 41 mil árvores, e a reforma do nosso viveiro. 3 milhões para a reforma da estação ferroviária, para fazer isso que vocês tanto sonham, da revitalização da estação, e os outros 3 milhões para transformar o CEAGESP num grande centro cultural para atendimento da juventude. Mas a agência fez e o dinheiro foi para a prefeitura, e a agência controlou e acompanhou. Então, o que eu sei, Amélia, aqui quem cuida disso é o Departamento de Planejamento, né? Mas eles não têm capacidade, nem pessoal efetivo para realizar todos. Não estou falando só do meio ambiente, não, tem vários outros aí que foi colocado no diagnóstico urbano e são muito grandes. E normalmente eu sei que quando você tem um projeto bem definido, eu acho a verba fica mais fácil de se conseguir. Isso. Mas, então eu acho que se a gente não estruturar o departamento de planejamento, ou talvez terceirização, alguma coisa, mas se não tiver projeto, nós não vamos ter verba. O município não vai bancar os projetos que nós estamos sugerindo, não vai ter verba para isso, com certeza. Não vai. Nenhum município tem, porque é muito assim, as demandas que o município tem, com 25% para a educação, 20% para a saúde, a folha de pagamento dos funcionários, acabou, ele não tem mais nada. Então, é captação mesmo, e hoje em dia, a gente percebe, profissionalizou isso, então não adianta você ser amigo do deputado, você tem que ter um projeto muito bem feito na mão, porque o Brasil inteiro está lá. A gente, em 2017, quando encerrou o contrato da Agência de Desenvolvimento com a Prefeitura, o núcleo de captação de recursos foi desfeito na agência. E o prefeito decidiu que na assessoria de desenvolvimento econômico teria o grupo de captação de recursos. Não captou R$1. Porque para você trabalhar com isso, é melhor ser terceirizado. A pessoa ganha se ela conseguiu aprovar o projeto, ganha se a hora que o dinheiro entrou, ganha se ela conseguiu cadastrar no site do federal, sabe? É diferente. E com funcionário público, você não pode fazer isso. Ele tem hora para entrar, hora para sair, você não remunera por resultado, né? Então, é mais difícil. O que você sugere para a gente que a prefeitura, sugestão para a prefeitura, para ela contratar especificamente em cada projeto uma terceirização e depois a captação de verba, é isso? Isso, eu acho que seria a saída. E assim, né, nós precisamos lá, quando chegar outubro, trabalhar muito com os candidatos, mostrar essas propostas, os grandes projetos, para eles colocarem nos seus planos de governo, sabe? E se comprometerem com isso. Então, por exemplo, esse projeto que eu acho um dos mais importantes para vocês, enquanto cidade, são esse sistema integrado de parques, né? Vocês não têm um lugar de lazer adequado, eu vejo as pessoas andarem na rua, caminharem, né? Fazer exercício no meio da rua, correr no meio da rua. Isso é muito importante para a cidade. Então, a prefeitura poderia se comprometer com esse parque, vamos falar assim, né? Mas nessa gestão dela, nos primeiros 2 anos, ela no máximo vai conseguir fazer o projeto. E daí ela vai passar quase 1 ano atrás do recurso.
Aí o recurso vai chegar, ela vai ainda licitar. Então, esse projeto, se ele for feito, começar desde o dia 1º de janeiro, e se a gente conseguir o recurso, a gente começa a executar isso em 4, 5 anos. O pessoal da prefeitura que está aí, principalmente o Thales, que trabalha com obras, eu acho que é mais ou menos isso, né, Thales? Sim, o José falou aí, acho que foi o José que falou de terceirizar, assim, eu trabalho na prefeitura e faço serviços externos. Eu já prestei serviços externos para outras prefeituras, porque é difícil, não é toda prefeitura que tem um departamento de obras e planejamento grande. É pequeno, né? Não vou falar que eles têm grande quantidade de funcionários, pessoas que a gente consiga deixar exclusivamente para projetos. Né? Eu hoje realizo o projeto, não só realizo o projeto, diversos outros serviços. É difícil você compatibilizar o tempo que leva um projeto para todas as outras funções que você tem que exercer dentro de uma secretaria. Terceirizar, claro, é uma das maneiras de resolver esse problema. Tá? Mas lembrando que também os projetos, igual você falou, Ana Amélia, os projetos você precisa fazer não só um projeto, mas uma planilha orçamentária, cronograma de execução, e tudo isso você perde com muita facilidade. Foi o seguinte, a planilha que eu elaboro hoje, de preço, ela tem uma validade. O material muda muito rápido de preço, né? Então, o serviço que você projeta hoje, um valor, daqui 6 meses ele já vai estar mais caro, né? Então, é claro, a gente já deve pensar isso. Então, vou contratar um serviço. A planilha orçamentária vai ficar em 200 mil. Se ela for elaborada aqui um ano, às vezes vai ficar em 250 mil. Tá? É claro, eu concordo com vocês que ter esse projeto já estruturado é muito melhor para você conseguir verba. Como a Secretaria de Obras, ela tem diversos projetos elaborados que não foram para frente por falta de recurso. Porém, é muito mais fácil você conseguir recurso com esses projetos em mão do que você não ter nada. Tá? Então, eu concordo com vocês aí que a elaboração dos projetos acho que é o início aí para conseguir o recurso. Tá? Ou que seja federal, estadual, ou até do MIT, né? Agora a gente consegue também recurso pelo MIT. Tudo começa com o projeto. Então, o planejamento aí eu acho que é o principal. Então, o que deve ser feito? É o que vocês estão fazendo agora. A gente tem que priorizar tais projetos. Esses projetos devem ser elaborados, seja pela Secretaria de Obras ou terceirizado, e esses projetos serem atualizados, aí, pelo menos a planilha orçamentária ser atualizada conforme o tempo. E buscar esse recurso. Aí, buscar o recurso cabe à parte do prefeito, né? Eu acho que é isso. Se eu puder acrescentar algo aqui, é que um projeto não necessariamente é um desenho, é uma planilha quantificada em valores monetários e tudo mais. Mas um projeto pode ser, por exemplo, o que o Mauro colocava como a requalificação da antiga estação de trem rodoviária. Aí a gente coloca num plano de estruturação urbana o quanto aquilo é importante para vários aspectos, turístico, econômico, enfim. E isso pode angariar fundo para até um concurso de projeto arquitetônico. Então, não necessariamente o projeto urbano arquitetônico tem que estar pronto, mas o projeto que a gente quer enquanto cidade, o quanto essa parte influencia, é bom que esteja claro. Eu participei de concurso e ganhei concurso para o Parque do Mirante de Piracicaba, que é um dos principais parques da cidade, na margem do rio. Eles não tinham um plano de levantamento arbóreo da várzea. Era impossível a gente fazer um trabalho. A gente demorou 6 meses para conseguir convencer a prefeitura que a gente precisava de um levantamento arbóreo. Então, assim, tem vários caminhos. Os vários caminhos precisam estar bem estruturados para que a coisa saia do papel. Alexandre, na prática é o seguinte, ou você tem
o projeto concreto, com custo, para você comprovar que você precisa daquilo, e o projeto é composto dessa justificativa teórica toda, incluir todo o porquê daquilo, mas tem que ter o projeto sim. Quando você fala nisso, é para captar o recurso para fazer um concurso. Isso é muito bonito. Nas nossas prefeituras não funciona. Não tem nem engenheiro para fazer projeto, quanto muito para definir quais são os critérios de um concurso. Aí você vai ter que contratar uma empresa para elaborar o concurso. O Instituto dos Arquitetos existe justamente para isso, Amélia. Ele faz todo esse intermédio. Anos e anos para fazer. Desculpa, mas os concursos, eles acabam, às vezes, muito mais caros do que você contratar um profissional para realizar o projeto. Porque você tem, claro, várias empresas fazendo esses projetos e depois a análise desses projetos para criar um vencedor, entre aspas, né? O que melhor vai atender o município. Eu não sei se o CAL tem uma estrutura de apoio para isso, creio que não. No CREA também eu creio que não. Eu acho o IAB tem, e para bens tombados o CONDEFAT tem. Legal, já é uma ideia. Se ele possui esse recurso, é interessante. Ele não possui recurso, ele faz o concurso, as regras do concurso. Você tem que pagar ele para ele fazer as regras do concurso. Entendeu? Entendi. E a análise desse concurso é feita por eles ou pela prefeitura? Eles normalmente sempre tem alguém da prefeitura envolvido, pode ter mais de um, e eles ajudam a montar um júri técnico. Interessante, é legal. Só que eu acho que ele acaba ficando um pouco mais caro do que contratação direta, não fica? Bom, mas eu acho que entramos no como também de novo, né, Amélia? Acho que... entramos. Bom, gente, podemos falar da semana que vem? Então, olha só, eu vou redigitar isso, vou mandar para vocês, eu mandei para vocês esse vídeo do Caio Esteves, que hoje é uma das maiores autoridades aí nessa coisa da imagem de cidades. Assistam, e a gente consolida isso. Então, nesse momento, igual o Mário Edson perguntou, como é que vai ser o formato da escrita? Nesse momento, o mais importante é a gente escrever o que nós queremos. Depois a gente vai ver como que nós vamos fazer a diagramação disso tudo. A partir da semana que vem, nós vamos entrar no diagnóstico socioeconômico do município. Então, o Grupo Focal já participou de algumas reuniões antes da pandemia e discutiu pedaço por pedaço. Amanhã, cedinho, o Ricardo vai postar para vocês no Grupo Focal o diagnóstico. É um livro, gente, dá umas 300 e poucas páginas. E ele vai postar também mais algumas informações. Nós vamos fazer 3 encontros com vocês para a gente olhar esse diagnóstico. Então, esse diagnóstico, ele vai ser por partes. Vocês vão ler aquele pedaço do caderno. Ele vai mandar também um roteiro para vocês, assim, olha, esse primeiro encontro nós vamos discutir população, não sei o quê. Vocês vão ler só daquela página até aquela página, e aí vocês vão escrever. Então, olha só, nesse formato eu tinha cometido um erro, né? Eu tinha pulado o diagnóstico socioeconômico da programação de vocês. A semana que vem nós temos diagnóstico socioeconômico, a outra semana do dia 7 e a semana do dia 14. Nós vamos falar em diagnóstico socioeconômico, tá? Então, esse resumo que o Ricardo vai mandar para vocês, já tem todas as observações que o Grupo Focal já vem fazendo. A gente registrou e manda para vocês. E o ideal é isso, já venham com as propostas pensadas para a gente ir mais rápido
nessas propostas e entrar rápido nas pesquisas. Tá bom? E como última informação que eu queria dar para vocês é o seguinte, a gente, não sei se vocês viram que circulou no grupo focal, principalmente, um trabalho que está sendo feito no Unigrau. Eu acho que foi a Lu que postou. Colégio Unigrau desenvolve projeto online contando a história dos pontos culturais e turísticos da cidade, que todo mundo gostou muito desse projeto. Dia 31 agora, vai começar nas escolas públicas do município um trabalho do 2050, então, que é o recurso da prefeitura. A gente contratou um grupo de professores indicado pela diretoria de ensino, que coordena o ensino em Rio Pardo, e esses professores desenvolveram uma metodologia e eles vão formar o diretor e o coordenador pedagógico das escolas. E aí, esse diretor e o coordenador vão replicar para os professores, e os professores vão desenvolver atividade pedagógica com as crianças para discutir Rio Pardo 2050, a cidade do futuro, a cidade que eu quero. Então, a primeira leva é na escola pública municipal, aí vai ser feito na escola pública estadual e nas escolas privadas, que vai ser uma maneira daí da gente disseminar isso. Essa atividade, gente, era para ter acontecido em março desse ano, mas não foi por conta da pandemia, então agora que foi liberado pela Secretaria da Educação, né, a professora Kátia, então a gente começa agora, essa semana já, esse trabalho. E é exatamente a mesma coisa do Unigrau. O Unigrau também vai fazer o 2050 lá, igual ele está fazendo dos projetos turísticos, tá bom? Alguma observação? Bem, então vamos encerrar? A gente vai encerrar 48 minutos depois, mas já está muito bom, eu acho. Conseguimos ser objetivos. Eu perdi uma parte da conversa por problemas de conexão aqui, na hora que estava conversando sobre a questão da captação de verbas para a execução de projetos. Não sei se isso foi falado, a Lu pode me dar um apoio nisso. Só para completar, pelo Contur, a gente conseguiu desenvolver projetos nesse sentido com o trabalho do próprio setor de obras da prefeitura, na revitalização da orla do Rio Pardo, toda a obra que está sendo feita na fonte luminosa, tudo isso aí foi feito pela prefeitura, com o pessoal da prefeitura, o projeto todo, captou o recurso junto ao governo do estado, e isso aí está sendo já passado em licitação para execução. Então, só para registrar que realmente é preciso ter o projeto pronto, né? E a gente pode conseguir isso aqui em São José mesmo, tenho certeza que tem gente habilitada para isso aqui. Ok, então podemos terminar? Alice, você está convidado a participar o resto da sua vida até novembro, toda quarta-feira. Muito bom. Participarei com todo prazer. Obrigado. Ok. Um abraço, gente. Até quarta-feira que vem.